Pessoal, agora vamos dar continuidade. Falamos da introdução, que é a parte do choque, né? E vamos falar agora sobre Vamos avançar dentro do assunto choque. Tema: choque, fisiopatologia da vida e da morte. Tá certo? Vamos falar agora sobre a fisiologia do choque. Então, bastante atenção com relação à sua própria fisiologia e o seu metabolismo. Então aqui nós vamos entender um pouco, né, do que realmente do que acontece, né? As definições serão importantes para nós fazermos algumas observações no futuro, então fiquem atentos. É um assunto, mais uma vez, chama a atenção de vocês, de suma importância. Principalmente, não que o choque seja só isso, tá? O choque não é só isso que eu vou falar para vocês. Mas a letra X é a letra X. Mas choque não significa só letra X. Choque, a definição, ela é muito mais abrangente do que a própria letra X. E quando se fala letra X, vocês sabem o que eu estou falando dentro da abordagem primária, não é verdade? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas nosso ensino à distância, tá certo? Então, vamos lá. Então, repito, só para vocês se situarem, tá? Quem estiver vendo o material digitalizado ou a apostila impressa, não sei. Então, os slides anteriores nós trabalhamos com a introdução, é o que está justamente na apostila. O que vai vir agora é justamente isso que ele falou, fisiologia do choque, tá certo? Então vamos lá. As células absorvem oxigênio e glicose. Pessoal, é o motor. Né? O motor ele funciona mediante a entrada de oxigênio e tem um combustível. Né? O oxigênio vocês estão aqui vendo e a glicose é justamente a fonte de energia. Tá certo? Então, as células trabalham constantemente com isso. Então agora vocês vão começar a entender. Poxa, agora eu sei da importância que é ter agilidade para sair para salvar alguém. Porque a todo momento é o que vai acontecer no organismo que está sofrendo. Sem oxigênio. Esse oxigênio não está lá, o cara está com a glicose dele, tá, se alimentou, mas cadê o oxigênio? Para que se transforme em algo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, outra coisa importante, o metabolismo, pessoal, o termo metabolismo está relacionado a duas situações importantes no organismo, que é o anabolismo, que é a construção, vou falar assim, das estruturas do corpo, e do catabolismo, da quebra, né, de materiais no corpo. Então isso é a vida. A vida ela está envolvida pelo metabolismo, pelas características de construção e desconstrução, tá, dentro do organismo para que se mantenha a vida. E que se tem algo muito importante que eu vou já falar para vocês, tá certo? Então as células absorvem oxigênio e glicose e faz o que com elas? Metaboliza. Ou seja, nesse metabolismo, nessas suas reações químicas, vai transformar em alguma coisa. Então, por processo fisiológico, tá certo? Que a fisiologia é o que o organismo está trabalhando, né, nas suas estruturas, em construção e quebra. É complicado, ou seja, é algo complexo, é isso que quer dizer, que produz o quê? Energia. É isso aqui que está destacado, ó. Oxigênio e glicose estão relacionados com a produção de algo importante para a nossa vida, energia. Juntamente com subprodutos, que são subprodutos das reações complexas que ocorrem dentro de cada célula, com a junção de glicose e o oxigênio, vai formar subprodutos, que é o que? Água e dióxido de carbono. A água todo mundo conhece, né? E o dióxido de carbono é o CO2. Então é dessa forma que você
dentro da sua inspiração e expiração, ou seja, na sua expiração, você está liberando dióxido de carbono. Isso são subprodutos. E isso nas condições normais, que eu estou aqui, que você está aí, o organismo está trabalhando de uma forma correta, tá certo? Então, você está justamente a todo momento liberando água e liberando dióxido de carbono, produzindo água, desculpe, né? E liberando dióxido de carbono. E também você libera água, através da urina, por exemplo. O método mais eficiente para gerar essa energia necessária é chamado de metabolismo aeróbico. Pessoal, esse é um assunto, tá? Quando você chega lá na faculdade, na parte de ciências biomédicas, né? É um assunto que a gente vê lá, que é uma matéria chamada de bioquímica. Pessoal, é complexo demais, é muita informação. Então, eu não estou aqui para isso, tá? Estou aqui para dizer a você que quando eu tenho oxigênio adequadamente, como eu estou agora respirando, e ele está quebrando a glicose, eu chamo isso de metabolismo aeróbico. Aeróbico porque está na presença de quem? De oxigênio. Está na presença de oxigênio. E por que é tão importante, tá certo? Por que é tão importante a produção, tá legal? A produção dessa energia. É porque essa energia ela vai ser liberada de uma forma que não será de uma vez. Ela precisa ser captada por alguém. E quem capta essa energia é justamente o que vai estar aqui embaixo. O ATP, adenosina trifosfato. Meu Deus, professor, para que eu preciso saber disso? Eu, como socorrista, eu vou precisar saber disso. Precisa, pessoal. Por quê? Porque quando você está lá com o paciente e você precisa realmente dar atenção ao caso, se você não tratar, você não agilizar com esse paciente, não sair rapidamente do local, não fizer uma contenção, por exemplo, de hemorragia, eu vou ter um processo inverso do metabolismo aeróbico que a gente vai ver daqui a pouco. E esse paciente ele vai começar a sofrer porque ele não tem essa energia necessária, que é esse ATP, para justamente dar suporte a outros mecanismos do organismo. Porque é justamente na forma de ATP que essa energia que é liberada é captada por ela e ela é levada para outras partes do corpo, esse ATP, para ajudar o que? Lá ó, na movimentação do músculo, tá certo? Você está movimentando o músculo, você está correndo, então eu preciso dessa energia para que outras estruturas trabalhem. Então eu como para ter glicose, respiro para que o oxigênio, através de um metabolismo complexo, chamado de metabolismo aeróbico, libere energia. Essa energia vai ser liberada por uma estrutura molecular chamada de adenosina trifosfato. Ok? Então, se o paciente estiver em choque, isso aqui vai começar a entrar justamente em falência. Você vai começar a entrar em falência, tá certo? Então, fiquem atentos a essa informação, tá legal? Continuando, o metabolismo anaeróbico, agora o contrário, agora vamos trabalhar com o contrário, tá? Ao contrário do metabolismo aeróbico, ocorre sem o uso de oxigênio. Isso é bom até certo ponto, mas no geral não é. Olha só o que a gente conclui aqui. Infelizmente, o metabolismo anaeróbico, tá certo? Só pode operar por um curto período de tempo. Caramba, professor, é mesmo? É. E o que está acontecendo com a vítima? A gente vai entender isso mais na frente, o que acontece com a vítima. Então, um curto período de tempo, ele consegue ainda dar um que a gente chama de backup, né? Ou seja, ele consegue dar um backup, é um suporte extra, tá? Que nesse caso é por curto período de tempo. Aí eu pergunto a vocês, agora vamos trabalhar aqui com vocês em ocorrência. Você tá lá, chega uma ocorrência, você, não, eu tô pensando aqui se eu saio agora. Não, a ocorrência deve ser tranquila. Uma queda de moto deve ser... Não, pessoal.
A vítima pode até estar só com escoriações ali aparentes, né? Mas o choque será que não foi o suficiente para romper vasos importantes lá na cavidade abdominal? Tá certo? Ele está começando a sangrar. E esse sangue está saindo, ele está querendo respirar, o oxigênio não chega adequadamente, o organismo ele troca o metabolismo aeróbico pelo anaeróbico. Então, ele segura até certo ponto, até certo período, que é curto, não é longo, tá certo? E o que acontece? Aí tá aqui embaixo, ó. Ele produz, deixa eu passar aqui o mouse para vocês, ó. Produz muito menos energia. Então aqui eu tô, ó, anaeróbico, metabolismo anaeróbico. Eu separei, ó, sem oxigênio. Ó, anaeróbico sem oxigênio. Então, se ligue nisso. Só pode operar por curto período de tempo. Quem? O anaeróbico sem oxigênio. Um curto período de tempo. Produz muito menos energia. Gera subprodutos. Já não é mais subprodutos como água. Não é mais subprodutos como o CO2. Tá certo? Ácido lático. Pessoal, ácido lático no sangue não é bom, pessoal. Isso vai trazer transtornos fisiológicos para o paciente, ok? Que são prejudiciais ao corpo e no final pode se tornar o que? Irreversível. Ou seja, se você não tratar esse paciente, essa situação, tá certo? Que eu estou tratando aqui para vocês, ó, de anaeróbico, sem oxigênio, por curto período de tempo, ácido lático, eu não consigo reverter, tá certo, a vida desse paciente. Então, por isso, você como socorrista deve estar atento, tá, a estudar. É isso que eu falo. Quando a gente estuda, a gente tem esse conhecimento aqui que é importante. Eu não vou preparar você que está aí só apenas pensando em prática. Você tem que pensar também na teoria. Por quê? Porque a partir da teoria você consegue jogar na prática, consegue entender realmente o que o paciente está passando. O porquê daquilo que você está trabalhando, o porquê daquilo. Algumas pessoas negam isso. Ah, não vou estudar. Tem que estudar a fundo, pessoal. Tem que estudar. Isso é uma realidade. Continuando, olha. Se o metabolismo anaeróbico, ou seja, o que não é bom, não se reverter rapidamente, as células não podem continuar seu funcionamento. E elas, o que, pessoal? Morrerão. Elas começam, eu vou chamar assim, a sofrer intoxicação. Elas vão se intoxicar. A acidez começa a provocar efeitos colaterais no organismo. Se um número suficiente de células morrerem, olha aí, um dado importante. Em qualquer órgão, ele para de funcionar. O que acontece? Você vai lá fazer o atendimento e negligenciou alguns pontos, tá? E o paciente começa a apresentar sinais de choque. Então ele já pode estar num nível X, no nível tal, que as células que o metabolismo que era aeróbico passou a anaeróbico, está sobrecarregadas. Algumas já morreram e as que ficam, elas vão ficar o quê? Sobrecarregadas. Então, esse parágrafo que está aqui, tá? Esse parágrafo que eu estou mostrando aqui, ó, que eu estou passando o mouse para vocês agora, eu estou apontando aqui com o dedinho, o mouse passando aqui, que vocês vão ver essa aula, tá certo? Esse aqui é um ponto chave, tá? Em que a gente diz assim, cara, a gente tem que atender logo esse paciente, tem que ter esse paciente logo, ele está chocando, ele vai morrer, porque as células deles estão sobrecarregadas. Aqui o próximo tópico aqui, o próximo parágrafo. A sensibilidade das células à falta de oxigênio varia de um sistema orgânico para o outro. Pessoal, o que é isso? O tempo de vida, por exemplo, da pele é muito maior do que o tempo de vida do coração. Então, certos tecidos, certas células sentem mais do que outras a falta de oxigênio. Então, as células do coração vão sofrer muito. As células, olha, as células nervosas vão sofrer muito com a falta de oxigênio.
Essa sensibilidade é chamada de sensibilidade isquêmica, falta de oxigênio. Quando a gente trabalha o termo isquemia, pessoal, a gente entende uma diminuição da chegada do fluxo, né, de algo para um determinado tecido. E isso vai provocar, aí eu uso outro termo, eu chamo de hipóxia. Então, por exemplo, uma isquemia no músculo cardíaco, por exemplo. Então, o sangue que leva oxigênio, por algum motivo, não está chegando lá. Então, eu tenho... Isso é uma definição, tá? Que eu observei e vi as definições sobre isso. Ele fala... É bem claro isso. Então, você tem eu estou dando um exemplo como uma irrigação. Então, ele está irrigando e está tendo a dificuldade... De alguma forma, ele está tendo a dificuldade de chegar lá com oxigênio. E isso é isquemia. Então, por isso a gente fala sensibilidade isquêmica, falta de oxigênio, não está chegando lá. E a falta em si do tecido, do oxigênio, chama de hipóxia. E isso é maior no cérebro, coração e pulmões, tá certo? Podem demorar apenas... Perdão aqui, vamos lá. Voltando aqui, vamos voltar aqui. E isso pode ser, essa isquemia, essa sensibilidade nessas células pode ser maior onde que eu falei, ó, cérebro, no coração e nos pulmões. Ponto. Pode demorar apenas 4 a 6 minutos de metabolismo anaeróbico, ou seja, como eu falei, é um backup. O metabolismo anaeróbico está ali para dizer assim, eu vou segurar aqui, cara, enquanto você atenda ali rápido que eu estou precisando que você atenda logo, mas eu não vou aguentar muito tempo isso aqui não, ok? Antes de um ou mais desses órgãos, né, vitais serem lesionados além da reparação. Então, eles vão ser lesionados de uma forma, pessoal, que não poderão mais ser, né, reparados. Continuando aqui com relação à questão, né, aí do metabolismo na fisiologia do choque. A avaliação pré-hospitalar e o tratamento de pacientes traumatizados são direcionados, olha aí, ó, para prevenir ou reverter o metabolismo anaeróbico. Tá vendo, pessoal, que eu falei para vocês? Ó, tá aqui, ó, deixei aqui destacado, ó, em branco. O que consequentemente evita a morte celular e finalmente a morte do paciente. Aí vocês dizem assim, professor, mas muitas intervenções é um médico. É o médico, concordo com você. Mas se você não tiver o olhar crítico de que a vítima está com choque, se você não tiver o conhecimento do que é um metabolismo anaeróbico e ser só um socorrista que executa, você não pode ser o socorrista só que executa. Você tem que pensar o que está acontecendo, por que eu estou fazendo isso, por que isso aqui está acontecendo, o que eu estou executando, por que disso, tá certo? Então, você vai, olha só, mais uma vez, então você aqui, você tem dentro dessa avaliação aqui, tá certo? E o tratamento, eles são direcionados para prevenir ou reverter o metabolismo anaeróbico, esse que é danoso. Ele vai provocar o que é chamado, vai liberar ácido lático. Isso não é bom. Isso vai provocar a morte das células e do paciente, consequentemente. Certo? E para finalizar esse nosso vídeo, tá? Eu vou ter agora aqui, ó, ênfase principal da avaliação primária. Opa, preciso falar aqui a avaliação primária, XABCDE, tá? Manter vias aéreas e ventilação adequadas. Opa, vias aéreas. Que letra é essa? Você vai dizer aí, estude, tá? Ventilar, que letra é essa? Então, manter as vias aéreas livres para o ar passar, o oxigênio passar. Ventilação adequada. Por que eu faço a ventilação adequada? Para manter o fornecimento de oxigênio adequadamente. E para que o oxigênio permaneça onde? Ó, fluindo, tá certo? Para manter vivo quem? As células. Auxiliar a ventilação com o uso criterioso de oxigênio suplementar. Olha aí, ó. Aqui eu tenho uma ventilação, né? A ventilação mecânica. Aqui entro com a oxigenoterapia. E manter uma circulação adequada. Tá? Então vamos falar um pouco mais
nos próximos vídeos, no andamento desse módulo, né, com módulos relacionados aí a fisiopatologia da vida e da morte, o tema principal da gente é justamente o choque. Beleza? Finaliza aqui por aqui.